Olha, quem comece a estudar pedagogia no Brasil, logo de cara já vê aquela montanha de siglas, né? LDB, BNCC, PNE, Nossa, é verdade. Uma sopa de letrinhas. e aí vem os nomes: Freire, Piaget, Vygotsky, Saviani, mais as tendências pedagógicas: liberal, progressista, tradicional, renovada. É muita coisa junta. Realmente, pode dar um nó na cabeça para organizar tudo isso. Pois é. E a nossa ideia hoje é justamente essa: tentar fazer uma imersão guiada nesse universo da educação aqui no Brasil, sabe? Uma boa ideia. Tentar desvendar um pouco esses pilares legais, as correntes de pensamento. Isso. E as ideias dessas figuras-chave que moldam, ou pelo menos tentam moldar, a educação por aqui. Sim, como tudo isso funciona ou deveria funcionar. Para essa nossa conversa, a gente se baseou nos materiais bem visuais, uns mapas mentais que ajudam a clarear os conceitos. Ah, legal. Mapas mentais são ótimos para isso. E também numas questões de revisão que mostram como essas ideias aparecem mesmo na prática, sabe? No dia a dia ou até em provas. Interessante ver a aplicação, né? Como é cobrado. Exato. Então, a missão aqui é tentar organizar um pouco a casa, destacar o que é essencial de cada lei, cada documento, cada teoria. E principalmente, acho, entender como essas coisas se conectam, né? Ou às vezes até entram em conflito lá na escola. Perfeito. A gente quer dar um panorama claro, direto, mas sem perder a profundidade para quem quer se informar de verdade. Um desafio bom. Ok, então, vamos começar a desembalar isso. Acho que o ponto de partida tem que ser a base de tudo, né? A LDB. A Lei de Diretrizes e Bases 9.394 de 96, com certeza. É a coluna vertebral da nossa legislação educacional. E ela já começa logo no artigo 1º, dando uma pista importante do que ela entende por educação, não é? Isso é bem interessante. A LDB tem uma visão bem ampla. Ela diz que educação não é só escola. Ah, é? Como assim? Ela fala que abrange os processos formativos que acontecem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições, nos movimentos sociais, na cultura. Nossa, bem abrangente mesmo. Sim, reconhece que a gente aprende em todo lugar, o tempo todo. É uma visão mais holística da formação da pessoa, sabe? Entendi. Mas aí, dentro disso tudo, ela foca na educação escolar, certo? Aquela que acontece nas escolas mesmo. Exato. A LDB dá um foco especial nessa, que acontece predominantemente em instituições próprias. Só que tem um ponto-chave aí, né? Ela não pode ser uma bolha. De jeito nenhum. A lei é clara. A educação escolar deve se vincular ao mundo do trabalho e à prática social. Ou seja, a escola tem que preparar para a vida lá fora, para o trabalho, para ser cidadão. Não é só conteúdo pelo conteúdo. Perfeito, e isso conecta direto com os princípios e fins da educação, lá no artigo 2º. Que seriam? Bom, primeiro que a educação é dever da família e do Estado, é uma responsabilidade compartilhada. Certo. E ela deve se inspirar na liberdade, na solidariedade. Os objetivos são claros: pleno desenvolvimento do educando, preparo para a cidadania e qualificação para o trabalho. E tem outros princípios importantes que os mapas destacam, né? Igualdade de condições. Sim, igualdade para acessar e permanecer na escola, liberdade de aprender e ensinar, pluralismo de ideias, respeito à liberdade, apreço à tolerância, Valorização do profissional da educação. fundamental, e a gestão democrática do ensino público. É um conjunto de valores bem forte que deveria guiar tudo. E para organizar isso na prática, a LDB divide em níveis, né? Educação básica. Isso, educação infantil, fundamental e médio. E o ensino superior. E tem também as modalidades, como EAD, educação especial. Exato, educação à distância, especial, EJA, educação de jovens e adultos, educação indígena, para atender às diferentes necessidades. Tá claro. Saindo da LDB, que é a lei maior, tem outros documentos importantes que direcionam a educação. Um que está super em alta é a BNCC. A Base Nacional Comum Curricular, sim, muito falada. Qual é o papel dela, afinal? Então, a BNCC é um documento normativo, ou seja, é regra para a educação básica. A ideia central é definir as aprendizagens essenciais. Essenciais. Como assim? Aquilo que todo estudante brasileiro tem o direito de aprender,
não importa onde estude, Sabe? para garantir uma base comum. E como isso funciona? Na educação infantil, por exemplo? Na educação infantil, ela não fala em disciplinas, mas em campos de experiência. E em direitos de aprendizagem, tipo conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se, conhecer-se. Ah, interessante. É uma abordagem diferente. Sim. O objetivo maior é buscar mais equidade, sabe? Garantir um patamar comum de qualidade para todos. Mas isso quer dizer que o currículo vai ser igualzinho em todo lugar. Não, não exatamente. Esse é um ponto importante que às vezes gera confusão. A BNCC não é o currículo pronto. Ah, não. Não. Ela é a referência. A partir dela, cada escola, cada rede de ensino vai elaborar o seu próprio currículo, o seu projeto pedagógico. Levando em conta a realidade local, a cultura. Exatamente. Respeitando a diversidade. A BNCC dá o que ensinar, as competências, as habilidades, mas o como ensinar, isso fica a cargo de cada um. Entendi. E ela busca estimular o pensamento crítico, a participação dos alunos também, né? Sim, esse é um dos pontos. Desenvolver competências gerais que vão além do conteúdo específico, incluindo o pensamento crítico, a comunicação, a colaboração. Um desafio para colocar em prática. Imagino. Bom, e além da BNCC tem o PNE, o Plano Nacional de Educação. Esse parece mais um plano de voo, né? É uma ótima analogia. O PNE é uma lei, mas que estabelece metas para a educação brasileira, geralmente para um período de 10 anos. 10 anos. É longo prazo. Sim, ele define onde a gente quer chegar. As metas são bem amplas, universalizar o acesso desde a creche até o ensino médio. Garantir vaga para todo mundo. Isso, melhorar a qualidade, alfabetizar na idade certa, aumentar a escolaridade da população, formar e valorizar os professores. E financiamento, gestão democrática, tudo isso entra. Tudo isso. O PNE tenta amarrar todas essas pontas, é o grande planejamento estratégico da educação no país. Certo. E os materiais que a gente viu mencionam também DCNs e PCNs. Rapidinho, o que são? As DCNs, Diretrizes Curriculares Nacionais, também são normas, como a BNCC, e orientam os currículos, mas de forma mais geral. Já os PCNs... Parâmetros Curriculares Nacionais. Isso. Eles vieram antes da BNCC como uma referência de qualidade, mas não eram obrigatórios, sabe? Eram mais sugestões. Ah, tá. E a BNCC meio que atualizou e tornou obrigatória parte dessas orientações para a aprendizagem essencial. Exatamente. A BNCC hoje é a referência principal e obrigatória para essa parte comum da educação básica. Beleza. Agora, acho que a gente entra numa parte que sempre gera debate, né? As tendências pedagógicas. Ah, sim! Liberal, progressista. Isso. Os materiais trazem essa divisão clássica. Tendências liberais de um lado, progressistas do outro. Qual grande diferença aí para a gente começar? Olha, essa divisão é fundamental para entender o mapa. De um jeito bem simples, a pedagogia liberal, nas suas várias formas, vê a educação mais como um jeito de preparar a pessoa para se adaptar à sociedade que já existe. Manter as coisas como estão, basicamente. O foco é na manutenção da ordem social. Já a pedagogia progressista, ela parte de uma visão crítica da sociedade. Ela enxerga a educação como uma ferramenta para questionar a realidade e buscar a transformação social. Entendi. A pergunta-chave seria: a escola serve para ajustar ou para transformar? Exatamente essa. É a tensão principal entre os dois grandes grupos. Legal. Vamos ver as liberais primeiro, então. A mais antiga, talvez a mais conhecida, é a tradicional, né? Aquela imagem da escola... Sim, essa imagem clássica. Professor lá na frente, falando, aluno quieto, só recebendo. O professor é o centro, o dono do saber. E o aluno é passivo? Uma tábula rasa? Isso. O método é a aula expositiva, a memorização, repetir. A disciplina é bem rígida e o conteúdo é visto como verdade absoluta, meio fora da realidade do aluno. Uma coisa bem antiga, com raízes nos jesuítas, é Herbart. Vem de longe, sim. É um modelo bem persistente em algumas práticas até hoje. Mas aí veio uma reação forte a isso. A escola nova, ou tendência renovada. O que ela trouxe de diferente?
A escola nova foi um divisor de águas. Ela virou o jogo e colocou o aluno no centro. A grande ideia passou a ser aprender fazendo. O aluno ativo. Exato. Valoriza a experiência, a atividade do aluno, a pesquisa, os interesses dele. Nomes como Dewey, Montessori, Piaget. E aqui no Brasil, Anísio Teixeira, Lourenço Filho foram super importantes. Eles queriam uma escola mais ligada à vida, mais democrática. Sim, mais ativa, menos focada só na memorização e mais na resolução de problemas, na descoberta. Mas essa escola nova é toda igual? Ou tem diferenças dentro dela? Tem nuances importantes. Tem uma vertente mais ligada ao Dewey, a renovada progressivista, que foca bastante na dimensão social, na democracia, na preparação para a vida em comunidade. Certo. E tem outra renovada não diretiva, mais ligada a Carl Rogers, por exemplo. Essa foca mais no desenvolvimento psicológico, nas relações, no autoconhecimento. O professor aí seria mais um facilitador. Isso, um facilitador do desenvolvimento pessoal do aluno. A autoavaliação também ganha mais peso nessa vertente. Mas o ponto comum é o foco no aluno e na aprendizagem pela experiência. Entendi. E ainda dentro das liberais, tem a tecnicista. Essa parece bem utilitária, né? Totalmente. A tendência tecnicista ganhou muita força aqui no Brasil num período específico, né? De busca por desenvolvimento econômico acelerado, modernização, especialmente durante o regime militar. Inspirada em quê? Behaviorismo? Sim, no behaviorismo do Skinner, na ideia de moldar comportamentos e também na organização científica do trabalho, tipo Taylor, Ford. A escola vira quase uma linha de produção. Para formar mão de obra para o mercado. Exatamente. O foco é na eficiência, na produtividade, planejamento detalhado, uso de tecnologia educacional, objetivos bem específicos e mensuráveis. E o professor? O professor vira um técnico, um aplicador de métodos e procedimentos já definidos. E o aluno é meio que moldado por estímulos, reforços. A preocupação com crítica social, transformação, isso fica totalmente de lado. O foco é na eficiência do sistema. Ok, fechamos as liberais, mais voltadas para a adaptação. Agora, as progressistas, que buscam a transformação. Isso. Como o nome já diz, elas partem de uma análise crítica das desigualdades sociais e veem a educação como um caminho para superar isso. Elas partem do princípio de que educação não é neutra. De jeito nenhum. É sempre um ato político. Essas tendências ganharam mais força no Brasil com a redemocratização, né, depois da ditadura. E a mais famosa, acho que não tem como negar, é a libertadora, do Paulo Freire. O que define essa pedagogia? Sem dúvida, Freire é a grande referência. A pedagogia libertadora critica muito o que ele chamou de educação bancária. Que é a tradicional, onde o professor só deposita conhecimento. Isso, e no lugar disso, ele propõe a educação problematizadora, baseada no diálogo, na troca entre educador e educando. Partindo da realidade dos alunos, né? Os tais temas geradores. Exatamente, a ideia é partir da realidade, dos problemas vividos pelos alunos, para promover a conscientização, a leitura crítica do mundo e, a partir daí, a ação para transformar essa realidade. A relação é mais horizontal, buscando autonomia. E Freire sempre enfatizou que educar é um ato político. Ele é até patrono da educação brasileira. Sim, é reconhecido oficialmente. Mas, claro, essa visão dele também gera muitos debates, muitas críticas de alguns setores até hoje. É uma figura polêmica. Entendi. Além da libertadora, os materiais citam a libertária. Essa é menos conhecida, talvez. O que ela propõe? A libertária, ela enfatiza muito a autogestão pedagógica. É bem anti-autoritária. Autogestão? Como assim? Valoriza muito a vivência em grupo, a liberdade, a participação dos estudantes nas decisões sobre o próprio aprendizado, sobre as regras da escola. Ah, tipo assembleias, decisões coletivas? Exatamente. O professor atua mais como um orientador, um conselheiro, estimulando essa participação e responsabilidade coletiva. O foco é transformar a pessoa num sentido mais libertário mesmo, de autonomia e responsabilidade. Interessante. E para fechar as progressistas, tem a crítico social dos conteúdos ou histórico-crítica.
Nomes como Libânio, Saviani. Isso. Essa tendência é bem interessante porque ela tenta fazer uma ponte. Ela valoriza, sim, o acesso ao conhecimento. O conhecimento científico-cultural que a humanidade acumulou. Exato. Nisso parece um pouco com a tradicional, mas a diferença é gigantesca. Qual a diferença-chave? Para a histórico-crítica, esse conhecimento não é para ser transmitido de forma passiva, dogmática. Ele precisa ser mediado pelo professor. Relacionado com a realidade social, com a vida dos alunos? Perfeito. Tem que ser confrontado com a realidade social, com as experiências dos alunos, para que eles possam usar esse conhecimento como ferramenta para entender o mundo de forma crítica. E o objetivo final? É preparar os estudantes, principalmente os das classes trabalhadoras, que historicamente tiveram menos acesso a esse saber, para participarem ativamente da transformação social. Lutar contra a seletividade e buscar uma sociedade mais justa. E tem influência de Vygotsky aí, né? A questão da mediação social. Muita influência. A ideia de que a aprendizagem acontece na interação social, o papel da cultura, da linguagem, tudo isso é muito forte na histórico-crítica. Ufa! Passamos pelas grandes tendências. Foi denso, mas acho que deu para ter uma boa ideia. Sim, são os grandes eixos do pensamento pedagógico, né? Mas tem outros conceitos e nomes que sempre aparecem, né? Tipo, teorias da aprendizagem. Ah, fundamental. Entender como as pessoas aprendem é a base de tudo, né? E as tendências dialogam com essas teorias. O behaviorismo, por exemplo, a gente viu que influenciou a tecnicista. Sim, focado no comportamento observável. Já o construtivismo do Piaget... Esse é super famoso. Muito. A ideia de que o conhecimento é uma construção ativa da pessoa em interação com o meio, passando por estágios. Isso influenciou demais a escola nova e muitas práticas até hoje. E o Vygotsky, com o socio-interacionismo? Vygotsky trouxe a importância fundamental da interação social e da linguagem para a aprendizagem. Aquele conceito-chave dele, a zona de desenvolvimento proximal. Aquilo que o aluno consegue fazer com ajuda. Exato. Mostra o papel crucial do outro, do professor, dos colegas, na aprendizagem. E a Emília Ferreiro, que aplicou ideias parecidas para entender a alfabetização. A psicogênese da língua escrita. Isso. E não podemos esquecer do Alon, que sempre lembrou da integração entre afeto, inteligência e movimento no desenvolvimento da criança. É muita gente importante. E a avaliação? Esse tema sempre pega. Com certeza. É um ponto sensível. Muitas vezes ainda é vista só como prova, nota para classificar. Mas tem outra visão, né? Sim. Pensadores como Lucchesi, a Jussara Hoffmann, defendem que a avaliação pode ter funções diferentes. Diagnóstica, para saber de onde partir. Formativa. Isso, para acompanhar o processo, ver o que está funcionando, o que precisa ajustar. E a somativa, para verificar resultados. Mas a grande mudança é ver a avaliação como instrumento para a aprendizagem. Um diagnóstico para ajudar o aluno a avançar, não só para punir. Exatamente. Contínua, processual, mediadora. Essa é a ideia mais progressista de avaliação. Falando em práticas mais atuais, ouve-se muito sobre metodologias ativas. O que são, basicamente? Metodologias ativas são um guarda-chuva para várias práticas que colocam o estudante como protagonista da própria aprendizagem, sair daquela passividade da aula só expositiva. Tipo... Tem várias. Aprendizagem baseada em projetos, ABP, onde os alunos investigam problemas reais em grupo, sala de aula invertida, onde o aluno estuda o básico antes e usa a aula para discutir, aplicar. A ideia é engajar mais o aluno, né? Desenvolver autonomia, colaboração. Isso. Pensamento crítico, resolução de problemas. Tem uma ligação forte com as ideias da escola nova lá atrás, do aprender fazendo. Faz sentido. Outro tema que não dá para fugir hoje, educação inclusiva. Fundamental. A inclusão parte da ideia de que a diversidade humana é a regra, não a exceção. Todo mundo é diferente. E a escola tem que acolher todo mundo. Exato, garantir que todos os alunos com deficiência, com transtornos, com altas habilidades, qualquer diferença, não só entrem na escola regular, mas participem e aprendam de verdade, com qualidade.
E isso exige que a escola mude, né? Muito. Tem que adaptar currículo, práticas, espaços, criar redes de apoio. Autores como Peter Mittler falam muito dessa reestruturação necessária. É um desafio imenso, mas está totalmente alinhado com os princípios da LDB, de igualdade, de respeito à diversidade. Com certeza. E para fechar essa rodada de conceitos, tem a gestão democrática. Como ela entra nisso tudo? A LDB coloca a gestão democrática do ensino público como um princípio. A ideia é que as decisões importantes da escola, Pedagógicas, financeiras, administrativas. isso, não sejam tomadas só pela direção, mas com a participação de todo mundo, professores, funcionários, pais, alunos, construir a escola juntos. Mais coletiva, mais responsável. Exatamente. E a ferramenta principal para isso é o PPP, o Projeto Político Pedagógico. Que é a identidade da escola, o plano de ação dela. Isso, e que deveria ser construído e vivido por toda a comunidade escolar. Essa é a ideia da gestão democrática. Certo. Então a gente olhou as leis, a LDB, os documentos como a BNCC, as tendências todas liberais, progressistas, os teóricos, avaliação, inclusão, gestão. Aí a pergunta que fica é, como é que tudo isso se mistura ou não se mistura lá na prática, no chão da escola? Essa é a questão de $1 milhão, né? A realidade da escola é muito complexa, muito dinâmica. Não é tudo certinho, separado em caixinhas, como a gente falou aqui. De jeito nenhum. É muito raro uma escola seguir uma única tendência de forma pura. O que a gente vê na prática é uma mistura, um hibridismo, às vezes até contraditório, sabe? Tipo, um professor com formação tradicional tentando usar a metodologia ativa. Exato. Ou uma escola com um discurso super inclusivo no papel, mas com uma dificuldade enorme de fazer isso acontecer de verdade no dia a dia. Existe sempre uma tensão entre o que está escrito na lei, nos documentos, e o que realmente acontece na sala de aula. Os exercícios de revisão que a gente viu tentam mostrar isso, né? Analisar a fala de um professor, uma situação de sala. Sim, eles tentam capturar essa complexidade. Desafiam a gente a identificar qual teoria está por trás de uma determinada prática ou de uma fala. Não é simples. E para quem está ouvindo a gente, por que é importante entender esse emaranhado todo? Olha, eu acho que é importante porque a educação mexe com a vida de todo mundo, né? Direto ou indiretamente. Com certeza. Entender esses fundamentos, a lei, os documentos, as diferentes filosofias, ajuda a gente a decifrar o sistema. Seja estudante de pedagogia, professor, pai, mãe. Ou só um cidadão interessado mesmo. Ter essa base permite analisar com mais crítica o que se fala sobre educação, as políticas que são propostas, a prática da escola, do bairro, do filho. Ajuda a formar uma opinião mais embasada, né? E participar do debate de um jeito melhor. Exatamente. Sair do senso comum, qualificar a discussão. Bom, foi uma viagem intensa, né? Mas acho que deu para clarear bastante coisa. A gente partiu da LDB, a nossa Constituição da Educação, Passamos pela BNCC, pelo PNE, que tentam dar um norte. e mergulhamos nas tendências, liberais e progressistas, e nas ideias de gente como Freire, Piaget, Vygotsky, Saviani. Nossa, quanta gente importante. Muita gente boa que pensou e pensa a educação. E fica claro que é um campo muito vivo, né? Cheio de desafios, em construção o tempo todo. Implementar a BNCC direito, alcançar as metas do PNE, valorizar os professores. São debates urgentes que precisam da participação de todo mundo. A complexidade existe, mas não pode paralisar a gente. Com certeza. E para terminar, a gente queria deixar uma provocação para quem acompanhou a gente até aqui. Uma reflexão final. A LDB fala em conectar a escola com a prática social. As tendências progressistas falam em transformação. Pensando em tudo isso que a gente conversou, que pequena ação concreta, talvez inspirada nessas ideias, cada pessoa poderia fazer para tornar alguma experiência educacional, a própria, a de alguém perto, a da comunidade, um pouquinho mais significativa, mais crítica, mais ligada à vida? Uma boa pergunta para levar para casa, né? Fica a reflexão.